Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria chegamos até você, trazendo um pouco mais da palavra de Deus para a tua vida. Está começando Palavra de Sabedoria, o seu devocional aqui através da nossa TV. Nós estamos trazendo um pouco mais da reflexão, da verdade que está contida na palavra de Deus, que é a sabedoria, por isso, Palavra de Sabedoria. É um prazer estar contigo, obrigado pela audiência, pela companhia. Esse tempo que a gente divide juntos é tão bom, é tão saudável. Muito obrigado de coração, tá bom? Gente, eu vou dar continuidade, estamos com a nova série, a série baseada no livro do William Douglas e do Flávio Valvassouras, que é Como Vencer Gigantes. Já demos início à introdução da guerra, da batalha, dos gigantes que aparecem na nossa frente e o simbolismo que tem toda essa declaração de gigantes, baseado naquele texto da batalha de Davi com Golias. Você lembra muito bem. O texto de 1 Samuel é a nossa referência para trazer para você um pouco dessa aplicação para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Tá bom? Então vamos dar continuidade. Agora, o texto que é como base é 1 Samuel 17. E a gente vai, passo a passo, analisando, fazendo considerações a respeito de tudo isso, tá bom? Espero que você seja edificado com esta palavra em nome de Jesus. Deixa eu te falar hoje sobre gigantes que se criam sozinhos. É muito interessante isso. Lá no 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4 ao versículo 7, destaca: Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste da sua lança, ela era pesada e grossa como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Aqui é a descrição de Golias. Golias que simboliza, nesta batalha épica entre Davi e o próprio nome já sugere o Golias, duas nações que se enfrentavam. A nação de Israel e a nação dos filisteus. Esses dois povos estavam guerreando por um território, por uma fronteira, e nesta batalha houve aquele momento em que se convocou os guerreiros de cada lado para poder trazer, vamos dizer assim, uma batalha que evitasse os exércitos se dizimarem de alguma maneira. Então cada um mandava o seu campeão. Então o Golias era o campeão dos filisteus. E durante muitos dias ele vinha insultando o exército de Israel, porque não aparecia nenhum guerreiro, nenhum campeão para enfrentá-lo. E é nesse contexto que Davi chega. Mas a aplicação que eu quero trazer para vocês é que existem dois tipos de gigantes. Vamos gravar isso. Os que se criam sozinhos e aqueles que nós criamos. Existem situações, existem momentos em que as circunstâncias aparecem diante de nós sozinhas. Você não gerou, você não produziu, você não criou aquela situação. Você está dentro dela, você tem que enfrentá-la. Essa é a simbologia dos gigantes que se criam sozinhos. O Golias foi criado em Gate, ele estava ali dentro daquela família, que era uma família de gigantes, e que eram homens guerreiros. Em outras oportunidades, em outros textos bíblicos, se fala dessa família, se fala dessa característica, desse grupo de pessoas que eram destacadas pela sua altura, pelo seu porte físico. Essas pessoas, elas foram criadas, treinadas, preparadas para serem guerreiros. O Golias chegou lá e eles estavam prontos sozinhos. Naturalmente estavam ali diante da nação de Israel. E é isso que eu quero trazer para você pensar. Situações em que você vai ter que enfrentar com naturalidade, porque elas vão surgir diante de você de forma natural. Às vezes a questão do emprego, às vezes a questão da qualificação profissional, às vezes a questão da escolha para o casamento,
às vezes a administração e a gestão das necessidades dos seus filhos, às vezes as questões da chamada e vocação eclesiástica. Todas essas coisas apresentam-se em alguns momentos como desafio diante de nós de forma natural. Naturalmente elas vão surgir. A vida, tem uma frase aqui que eu gosto, eu vou ler ela para você. A vida tem sua cota de problemas para todas as pessoas. Você não enfrenta a vida, você não nasce, não cresce, não vive, simplesmente vivendo, crescendo. Você vai ter problemas, vai ter desafios. A vida tem essas características. A vida tem essa questão. Você não enfrenta ela sem essa perspectiva. Se você chega assim e diz, não, eu quero viver, mas eu não quero ter problema com nada, não quero ter dificuldade para nada, você vai viver de maneira egoísta, você vai viver de maneira limitada, você vai viver de maneira distorcida, porque não existe essa redoma que lhe coloca numa posição sem você ter que enfrentar a sua cota de problemas na sua vida. Todo mundo tem a sua cota de problemas. E nós estamos falando que esses são os gigantes que se criam sozinhos. Viver por si só é um grande desafio. Viver por si só se constitui, desde o acordar até o dormir, a gestão e administração de situações que nem sempre serão favoráveis a você. Nem sempre serão boas para você. E você vai ter que administrar, vai ter que enfrentar, vai ter que lidar com isso. É um atraso de um pagamento, é uma dívida que você tem que administrar, é um descontrole que aconteceu, é uma questão de saúde que você, às vezes, vai ter que... Bom, você vai ter que enfrentar. Adoeceu, teve um acidente, teve um problema relacional, teve uma dificuldade na compreensão de alguma questão da sua vida, isto vai acontecer com todas as pessoas. Eu já disse aqui em outros programas, e não custa nada lembrar, o problema não é ter problema. Lembra que eu já falei sobre isso outras vezes? O problema não é ter problema. O problema é o que eu faço com o problema. Como é que eu vou encarar, digerir, analisar, processar e principalmente resolver aquele problema. Você tem um grupo de pessoas que olham para uma muralha, olham para um muro, uma dificuldade, e ficam paradas diante daquela dificuldade, contando quantos tijolos tem esse muro, do que ele é feito, e ficam lá, parados, ora inerte, ora travado, ora imobilizado, ora depressivo, triste. Oh, meu Deus do céu, nada dá certo para mim, nada vai para frente, eu não consigo nada, e etc e tal. Tá lá, o muro tá lá. E tem um grupo de pessoas que reagem dessa maneira. Mas já tem outro grupo de pessoas que quando olham um muro, já vão olhando assim a altura, dão 3, 4 passos para trás e vão se organizando para pegar impulso para poder saltar aquele muro. Você percebe que as atitudes são diferentes. Então, existem gigantes que se criam sozinhos. Coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Muitas vezes você não fez nada especificamente para aquela coisa ruim acontecer com você. Jesus até nos alertou, dizendo para nós que aqui no mundo nós teríamos aflições. E ele disse lá em João 16, versículo 33, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E com isso ele nos dá uma inspiração que é possível enfrentar esses gigantes que se criam sozinhos. Essas adversidades que surgem diante da vida. Você não tem que ter um tipo de mentalidade que tudo é azar, que tudo dá errado para você, que tudo é ruim, mas você tem que ter uma consciência que o bem e o mal estão postos diante de nós todos os dias. Aí essa consciência você tem que ter. Aí o que é que você faz? Você fica parado olhando para o muro, você trava, ou você dá 3 passinhos para trás, começa a pegar impulso para poder saltar. Todo problema, ele nasce querendo encontrar a solução. Então você já tem que começar a desenvolver uma visão de dizer assim, como eu vou poder enfrentar esse problema?
Tá ok? Então, essa é a primeira coisa. Alguns gigantes se criam sozinhos, faça a coisa certa para poder enfrentar esses gigantes que se criam sozinhos. Alguns gigantes são inevitáveis. É outra coisa que você tem que guardar sobre essa lição. Se as forças inimigas têm Golias, é bom sabermos disso com antecedência. Se a oposição que se levanta contra a sua vida, seja ela de ordem econômica, relacional, intelectual, espiritual, seja em que ordem for, tem um Golias lá que se cria sozinho e que surge, e que vai vir, é bom você saber disso antecipadamente. Às vezes é melhor ter um gigante para enfrentar do que não ter nenhum gigante para enfrentar. E essa é uma verdade que é clara para mim quando eu estou compartilhando com você agora. Melhor do que não ter gigante nenhum é ter um gigante. Pode parecer meio forte o que eu estou dizendo para você. Talvez até incômodo. Como assim? Você está desejando praga para a minha vida, coisas ruins para a minha vida? Não, não estou desejando coisas ruins para você. Mas muitas das vezes você perceba o que eu estou querendo lhe transmitir. Perceba isso. É melhor ter um gigante do que não ter gigante nenhum para enfrentar. É melhor ter algo que te desafia para melhorar, para superar, para você se reinventar, você crescer, você desenvolver, do que não ter nenhum ponto de instigação para o teu crescimento. Eu estava falando há pouco tempo para vocês sobre os gigantes que se criam sozinhos, que naturalmente surgem e que vão ser motivos de confrontação da nossa existência. São problemas que todos nós vamos ter que enfrentar e administrar, tá bom? Muito bem. Se entendemos que existem os gigantes que se criam sozinhos, nós temos também aqueles que são criados por nós mesmos. Aí já é uma outra perspectiva, já é uma outra análise, ok? Nós pegamos aqui 1 Samuel 17:8. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Então, existem gigantes que a gente não consegue evitar, mas existem gigantes que são evitáveis. Existem situações de guerra que podem ser evitadas. Eu não sei o contexto da tratativa dessa batalha que Saul estava empreendendo contra os filisteus, mas de repente, apenas a título de análise, vamos fazer aqui uma ponderação, tá bom? De repente, a título de ponderação, pensando juntos, quantas guerras podem ser evitadas que não precisam chegar para um campo de batalha, para esse nível de confrontação? Quantas vezes nós podemos evitar no nosso dia a dia uma situação extrema, uma situação final de confronto, de batalha, de agressão, de violência, de desrespeito? É nessa perspectiva que eu coloco os gigantes evitáveis. Talvez existisse um corpo diplomático entre o rei Saul e os filisteus, talvez eles não tivessem precisado chegar ao momento em que todo dia Golias ia para frente do exército filisteu, se apresentava diante do exército de Israel e afrontava o exército de Israel e humilhava o exército de Israel. Esse momento poderia ter sido evitado. Esse momento, talvez, dentro dessa visão, ele poderia ter sido outro tipo de momento, outro tipo de situação. Aí por que eu estou dizendo isso? Eu estou te falando isso para você pensar. Tem situações que você enfrenta, é inevitável. Está além de você. São gigantes que se criam sozinhos. Mas tem gigantes que você está criando. É você que está alimentando. É você que está nutrindo. É você que está fazendo com que essa situação se avolume. Você é precipitado, você não para ouvir, você se fecha, se tranca, não dialoga, você não troca ideia, você não procura ver o quadro completo, sempre só vê aquele ponto mais restrito.
se magoa com facilidade, você tem uma sensibilidade muito aguçada, e aí uma palavra já consegue destruir o seu dia, já consegue acabar com o seu bom humor. Você está entendendo como a gente vai permitindo uma série de ações na nossa vida que vão transformando uma pequena coisa numa grande coisa, um pequeno problema num grande problema, uma situação transitória numa situação duradoura? São os gigantes que vão aparecendo. E esse gigantezinho, esse monstruozinho que vai vindo contra você, você foi nutrindo, você foi alimentando, você foi criando. A história do camarada que começou a criar um tigre achando que era um gatinho. E começou a alimentar o gatinho, miau, miau. Só que o gatinho começou a virar um gatão, e aí era muito mais. O gatinho, na verdade, era um tigre, meu Deus do céu. E é claro que gera algum tipo de vínculo com aquele que o alimenta, aquele que está ali cuidando, mas chega uma hora que o tigre vai responder ao instinto dele, ao instinto natural dele. E aquilo que era uma coisa mimosa, bonitinha, engraçada, agradável, se torna aquilo que vai destruir, aquilo que vai acabar, aquilo que vai te pegar. É nessa lógica que nós estamos conversando com você. Pense nos gigantes que você pode evitar. E comece a trabalhar para que o gatinho não se torne o tigre. Comece a se precaver, comece a prever. Use a capacidade que Deus te deu de enxergar para onde isso vai dar. Porque se a gente parar para colocar luz alta na estrada, a gente consegue ver mais longe. Você consegue ver mais longe. Se você ficar com a luz baixa o tempo todo, com a cabeça enfiada na terra, sem levantar o olhar para perceber o que está acontecendo, fazer uma leitura mais holística, se você não fizer isso, você sempre vai ser surpreendido, assaltado. Você sempre vai ser pegue de supetão com situações que você vai dizer, meu Deus, como é que isso foi acontecer? Meu Deus, como é que isso veio a se tornar uma realidade? Eu não sabia, mas de repente, quando você vê, não foi bem de repente. Você é que percebeu de repente, porque a luz estava baixa. Mas já vinha esse processo rolando há um bom tempo. Então é quando você perde o emprego, me demitiram. E muitas das vezes você vai ver, você não era um bom funcionário, você não era colaborativo, você não era participativo, você não era comprometido, você tinha uma série de coisas que aconteciam ali. E aí você perdeu o emprego, vamos imaginar nessa situação, dentro desse cenário que eu estou descrevendo para você. E aí parte daquilo que aconteceu foi, de fato, uma negligência sua. Foi você que não soube trabalhar de maneira ética, comprometida, para valer. Aí depois, meu Deus, perdi, e agora? E agora perdeu. É um momento nos seus estudos, passou o ano inteiro, não se dedicou para o estudo, as notas foram baixas, e de repente você diz, me reprovaram. Não, você se reprovou. Não lhe reprovaram. Você se reprovou. E não conseguiu passar. Porque aquilo foi se avolumando. Até coisas mais sérias, como dívidas, contas que você vai acumulando e vai levando para um estilo de vida que você não pode sustentar, um padrão social que você não pode sustentar. E ao atender os apelos do consumismo, os apelos dessa sociedade, aquela situação pontual se torna um monstro, um gigante que vem contra você. Ou situações no casamento, ou convivências na sua comunidade, da sua igreja, ou a vida na própria sociedade, do bairro. São tantas coisas que eu estou te propondo para você pensar. Qual delas se aplica a você? Gigantes que podem ser evitados. Se você pensar nisso, trabalhe pela paz. Trabalhar pela paz é muito melhor do que trabalhar pela guerra. Existem situações que você vai ter que enfrentar uma guerra, mas naquilo que você puder, deixa eu te dizer aqui,
Salmos, capítulo 34, versículo 14. Diz assim, o conselho dos salmos para nós. Afasta-te do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Olha o conselho. O conselho da palavra de Deus sempre é de equilíbrio, de maturidade. A guerra, o confronto, a atitude daquele momento do ponto crítico, de você ter um enfrentamento mais incisivo, é a última instância, gente. É a última instância. Depois de exaurir, depois de tirar, depois de tentar todas as outras coisas. Você não é a primeira opção. E tem muita gente, por imaturidade, precipitação, inconsequência, que a primeira opção é a intimidação, a primeira opção é a agressão, a primeira opção é a violência para muitas pessoas. Violência verbal, violência psicológica e até a física. E não é por aí. É o caminho da paz que é a atitude mais sábia. É o caminho da paz que é mais inteligente. Se você busca a paz, você constrói um caminho inteligente. E você consegue evitar gigantes, Golias que vão bater na tua porta, Golias que vão te afrontar e que você pode evitar. Então evite. Olha o que diz Paulo, sugerindo o mesmo caminho. Nunca pague o mal com o mal. Pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Romanos capítulo 12, versículo 17 ao versículo 18. Algumas guerras e determinadas barreiras são alimentadas por nós mesmos. Saiba identificar, dentro dessas guerras que você está, o que é que você está alimentando. O que é que você está nutrindo, para que você possa estancar essa alimentação indevida desses gigantes que você está criando e você começar a ter uma conduta mais preventiva, mais equilibrada. Devemos buscar sempre a paz, porque a paz é o caminho da prosperidade. A paz é o caminho do crescimento. A paz é o caminho da força. Tá bom? No que depender de você, mantenha a paz com todas as pessoas. Tá bom? Por hoje é só. Que Deus te abençoe e te guarde. E vamos continuar nossa jornada nessa série que estamos enfrentando gigantes, analisando diversos aspectos sobre essa temática do livro de 1 Samuel, capítulo 17. Senhor Deus, te agradeço pelo dia de hoje, obrigado por esse momento com meus amigos e irmãos. E quero te pedir que nos ajuda a enfrentar os nossos gigantes, criados por nós mesmos ou que vieram de forma natural. Gigantes imaginários ou gigantes que realmente se opõem à nossa existência. Que possamos enfrentar os problemas com confiança em Ti, com sobriedade e com equilíbrio para a glória do Teu santo nome.